Vamos falar agora sobre o superendividamento de consumidores. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 11 de maio, o projeto de lei que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores, proíbe práticas consideradas enganosas e prevê audiência de negociação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Marco Antônio Araújo Júnior. Ele é especialista em direito do consumidor. Bom dia, doutor Marco Antônio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre um prazer falar com vocês, especialmente sobre um tema tão sensível nessa época de pandemia. Prazer é nosso em tê-lo aqui mais uma vez. Doutor, o senhor pode nos explicar, até de uma forma didática, para que os nossos espectadores em casa entendam o que está acontecendo, a proposta desse projeto? Posso. Fábio, o superendividamento é um problema que nos tira o sono há algum tempo, né? Eu digo nos tira o sono de quem defende os direitos do consumidor. Porque a dinâmica da indústria do crédito é a dinâmica de quanto mais endividado, melhor. Quanto mais o consumidor conseguir pegar empréstimo, quanto mais ele conseguir gastar no cartão de crédito, quanto mais ele usar do cheque especial, quanto mais endividado, melhor para a indústria do crédito. Mas para o consumidor não é isso que acontece. E o superendividamento deixou de ser um problema relacionado com o direito e passou a ser uma doença, né? As pessoas ficam doentes a partir de estarem endividadas, desenvolvem patologias sérias, tristeza, depressão, em alguns casos chegam até ao suicídio. Então, há algum tempo nós estamos discutindo a questão do superendividamento. Esse projeto que foi aprovado agora na Câmara é um projeto, para você ter ideia, de 2015. Então, um projeto bastante antigo que só foi aprovado agora, que já começa a tratar alguns temas interessantes. Doutor Marcos, o senhor falou que algumas pessoas ficam doentes e eu entendo perfeitamente isso, até porque, às vezes, a forma de cobrança é uma forma muito incisiva, né? Pessoas que estão devedoras reclamam que elas recebem ligações o dia inteiro, né? Então, a pessoa fica até assustada já, o telefone toca, a pessoa já fala, nossa, de novo, né? Às vezes a pessoa está trabalhando, está em reunião e o telefone não para de tocar. É uma situação difícil para quem deve aqui no Brasil, né, doutor? É uma situação que muitas vezes expõe a humilhação, ao vexame, à ameaça e fere a dignidade da pessoa humana, né? O credor tem direito de cobrar o devedor, né? O devedor fez um contrato e tem que cumprir efetivamente o contrato. O que o credor não tem o direito é de expor, é de causar uma situação vexatória, é de ligar 20, 30, 40 vezes para o devedor, é de ligar no trabalho dele ou de importunar um terceiro. O Código de Defesa do Consumidor já proíbe esse tipo de cobrança que, de alguma forma, incomoda o consumidor, né, o devedor. O fato é que você precisa demonstrar isso para que, eventualmente, o cobrador indevido, o fornecedor que é credor, seja punido por isso. Mesmo que o consumidor esteja devendo, já há decisões na justiça condenando o credor, o fornecedor, porque cobrou de forma incorreta. Então tem que ficar atento a isso sim. E o plano, o projeto de lei, traz agora algumas questões interessantes, por exemplo, Fábio, com relação à publicidade, né? É um tema interessante que a oferta de crédito ela não pode mais trazer aquelas expressões chamativas, marqueteiras, do tipo sem juros, gratuito, sem acréscimo, taxa zero, né? Consiga seu empréstimo mesmo que você esteja negativado. Tudo isso é expressão que induz, né, que de alguma forma expõe o consumidor a tomar crédito. E isso não poderá acontecer quando esse projeto virar lei naturalmente, né? É o que a gente chama de assédio. O assédio ao crédito não poderá acontecer. O crédito é um produto, está disponível no mercado de consumo e que o consumidor tem que ir lá e quando ele quiser ele vai conhecer as regras, conhecer os dados, conhecer as informações de mercado e contratar. E não ser estimulado pelo mercado a contratar. Doutor, a proposta do projeto prevê também o direito a uma renegociação com todos os credores a partir da miação de um juiz, né? Em quais situações isso deve acontecer se o projeto for aprovado e como seria isso? Isso é uma inovação que já acontece para as pessoas jurídicas, quando de alguma forma elas consideram
que elas estão numa situação de difícil solvência, né? Ou próximo da insolvência mesmo. Ou seja, quando os seus bens são menores do que suas dívidas, quando as suas dívidas superam muito os seus rendimentos. Nessa situação de pré-solvência, a pessoa jurídica já poderia, no passado, via recuperação judicial, chamar todos os credores e o juiz fazer uma mediação e estabelecer um plano de pagamento em 5 anos. Se isso for aprovado agora, porque a gente está falando de um projeto de lei que passou na Câmara, mas ainda vai para o Senado, né? Se isso for aprovado, então saindo do Senado, ainda vai para a sanção presidencial, sendo aprovado esse projeto de lei, o devedor pode propor ao juiz uma repactuação das dívidas, uma recontratação das dívidas com a presença de todos os credores. Então, você que eventualmente deve para o banco no financiamento imobiliário, para o banco no cheque especial, para o banco no cartão de crédito, deve numa loja, deve, enfim, um grupo de credores, você pode, por intermédio de um advogado, naturalmente, propor essa conciliação, essa repactuação das dívidas com um plano de pagamento em até 5 anos, preservadas as garantias que você já deu e garantindo aí um conceito interessante que é trazido pelo projeto de lei, que é o conceito do mínimo existencial. Por quê? Porque em algumas situações, Fábio, a pessoa emprestou tanto dinheiro, consignado, cheque especial, cartão de crédito, que ela não consegue ter o mínimo para ela viver. Ela não consegue ter daquele valor que ela recebe de salário, de aposentadoria, ela não tem um mínimo existencial. Então, essa repactuação, renegociação, vai considerar o mínimo existencial e esse mínimo existencial, a partir dele, a pessoa vai propor como vai pagar as dívidas num prazo de 5 anos. Não é aquela história de que todo devedor é caloteiro. Não é verdade. Às vezes ele se tornou um devedor por um infortúnio da vida. E agora, uma época pós-pandemia, isso está acontecendo bastante. Então, tem devedor que quer sim cumprir as suas obrigações, mas não sabe por onde começar. E o projeto de lei ajuda esse devedor que quer pagar, mas não sabe por onde começar. Doutor, foi até importante o senhor tocar nesse assunto, porque às vezes nós estamos aqui com o índice de desemprego no país acima dos 14%, o índice oficial, estima-se que pode ser até muito maior que isso. Então, às vezes a pessoa, ela perdeu o emprego, já perdeu o emprego faz algum tempo, e ela não tem nesse momento nenhuma fonte de renda. E aí as empresas ligam cobrando, né, querendo negociar, e ela gostaria de sentar para fazer uma negociação, mas é que nesse momento ela não consegue pagar, seja qual for o valor. E aí, às vezes, as empresas ameaçam a pessoa, falam que vão processar essas coisas. O que uma empresa pode fazer para uma pessoa que atende a ligação, que está disposta a negociar, mas que naquele momento ela não tem nenhum tipo de condição para fazer uma negociação? Se a negociação for feita diretamente, Fábio, ela vai envolver o conflito de dois interesses, né? O conflito de interesse do consumidor e o conflito de interesse do credor. O consumidor devedor e o credor fornecedor. Isso é sempre complicado porque o consumidor tem os seus motivos para não ter pago aquela dívida, que, como você disse, pode estar desempregado, pode estar sem perspectiva de quando vai receber, e muitas vezes olha e fala, não sei nem quando vou começar a pagar, né? E aí, aquela frase que é muito empregada no jargão popular, ela se aplica aqui nessa história, devo, não nego, pagarei quando puder, né? Mas isso não quer dizer que o credor fornecedor não tenha direitos. Tem. Ele tem o direito de negativar o nome, se a dívida for uma dívida que for contratada, se isso estiver previsto no contrato. Ele tem o direito de executar o contrato, eventualmente, significa cobrar judicialmente. E com essa cobrança judicial, pode chegar, no final, a uma penhora de bens, penhora de valores na conta, se você tem algum bem em seu nome, penhora de bem em seu nome. E tudo isso vai acabar complicando ainda mais a situação. Então, a primeira sugestão que a gente dá é que, de alguma forma, o consumidor que queira resolver o problema das suas dívidas e não tenha saída, procure um especialista. Pode ser até o especialista do PROCON. Vários PROCONs no país têm equipes especializadas em cuidar de superendividados, tá? Que sabem como lidar com isso. Então, vamos fazer primeiro uma análise da dívida. Quanto aquela pessoa deve? Vamos planilhar aquilo. Muitas vezes as pessoas não planilham o que elas devem. Elas não têm noção de como está a dívida, né? Depois, vão fazer propostas dentro das condições do consumidor para os credores. Então, vão entrar em contato com o banco, vão entrar em contato com o financiador do imóvel, financiador do carro, para fazer propostas. E aí, naturalmente, nesse momento, tendo um intermediário, os representantes das instituições financeiras, dos credores, também
tendem a ser mais maleáveis e também sabem que estamos num momento difícil, né? Um momento de pandemia, que muita gente perdeu emprego, e aí ali surge a possibilidade de um acordo. Esse acordo tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a pessoa vai fazer o acordo sozinha e ela acaba se enrolando numa dívida ainda maior. Tem gente que tira dinheiro do cheque especial para pagar o cartão de crédito e não sabe qual os juros do cheque especial, nem qual os juros do cartão de crédito. E aí começa a fazer uma dívida ainda maior e entra naquele ciclo vicioso e não consegue mais sair dele. Cuidado. Procure um especialista que possa te ajudar a entender qual a melhor dinâmica para resolver os seus problemas. Muitas vezes, diante da condição que você está, de não ter como pagar, de ter um débito muito grande, talvez você tenha até que deixar o seu nome ser negativado para, com calma, você organizar a sua vida. Ou seja, são 3 passos para trás para poder organizar tudo e depois dar esses 3 passos para frente novamente no momento correto. Muita gente cria novas dívidas com juros ainda maior e começa a se enrolar nos contratos porque cai na tentação de aceitar aquela proposta que foi feita pelo telefone ou aceitar aquela proposta que foi feita pelo gerente do banco. Tem que saber seus direitos e só aceitar se de fato fizer sentido. Doutor Marco Antônio, excelente essa sua análise aí, até para a pessoa que está em casa, que às vezes esteja passando por essa situação. Porque, doutor, aqui no Brasil a gente sempre fala que não existe educação financeira para as nossas crianças na escola, né? Então, muitas vezes a pessoa se torna uma pessoa adulta sem saber como lidar com as finanças. E no momento que ela está endividada, não porque ela tenha agido de má fé, ela gostaria de pagar o que ela deve, mas infelizmente ela não está em condições. Ela realmente às vezes não sabe nem por onde começar para arrumar a situação, né? Então, o senhor está deixando claro aí que, de repente, procurando um PROCON, da sua cidade, quer dizer, tentando uma orientação ali para uma pessoa que está acostumado com esse tipo de assunto, de tema, ela pode, de repente, vir a fazer uma negociação que seja mais interessante, uma negociação até um pouco mais rápida, né? É verdade, Fábio. Eu costumo dizer que algumas disciplinas do direito, como direito constitucional e direito do consumidor, deveriam ser ensinadas na escola. E também educação financeira, né? Porque as pessoas, muita gente tem salário, né, ou tinha salário, mas gastava muito mais do que ganhava. Não há mágica nisso, né? Se sai muito mais do que entrou, você está tendo problema. Você vai ter dívida. Não há mágica nisso. Então, planejamento financeiro é uma questão que todas as pessoas têm que fazer, não são só as empresas, não. Qualquer pessoa tem que ter planejamento financeiro. Quer dizer, quanto que entra por mês? Tem que pôr isso por escrito lá. Entra R$1.000. E quanto você está gastando? 1.200. Tem alguma coisa errada. Tem que cortar alguma coisa. Tem que tirar alguma coisa do seu orçamento. Essa lição de planejar, de fazer o orçamento, é o que dá consciência dos seus direitos e consciência das suas dívidas também, né? De falar o seguinte, não, me enrolei, agora eu preciso me organizar. E não adianta eu assumir um compromisso com o banco de R$2.000 por mês se eu ganho 2.500. Eu não vou conseguir cumprir. Então não adianta eu fazer um acordo para que o banco pare de me ligar, né, pare de me ameaçar. Não adianta fazer um acordo de R$2.000 se eu ganho 2.500 por mês ou se eu não tenho renda. Eu não vou conseguir pagar. Então, se engana aquele devedor que acha que jogar a dívida para o mês seguinte vai resolver as coisas. E também tem que tomar cuidado, porque nós tivemos no ano passado o pagamento do auxílio emergencial. E muitas pessoas receberam esse dinheiro e investiram em compras de outras coisas, investiram em viagens pequenas, investiram em presentes e esqueceram de pagar aquilo que estavam devendo. Também tem que ter uma consciência de que, se você assumir um compromisso, você tem que honrá-lo, você tem que pagá-lo, porque senão você vai carregar aquilo durante muito tempo. Então, tem direitos, tem deveres e tem que ter consciência nesse processo, tanto para o consumidor, que é a parte mais fraca, especialmente os hipervulneráveis, idosos, analfabetos, doentes, como para o fornecedor, que também tem que saber que tem direito de cobrar, mas que não pode expor o consumidor a ridículo. Marco Antônio Araújo, advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Foi um prazer, Fábio. Conte comigo sempre que precisar. Um grande abraço, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho.